E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões de uma série nova de terror que tá passando na Prime Video chamada Sword ou Enxame, e vai contar a história de uma menina que é fã de uma cantora muito parecida no estilo assim da Beyoncé, e ela tem uma irmã e tem certos problemas psicológicos, e a partir de um acontecimento muito sério que vai acontecer direto nesse primeiro episódio, ela vai decidir seguir um fã-clube, né, dessa cantora. E a questão do terror vai acontecer a partir disso. Então esse primeiro episódio, sim, ela mostra como se fosse uma lembrança, né? Então vai aparecer também aquela imagem quadrada que está bem sendo utilizada para lembrar, né? Quando são acontecimentos de anos anteriores. Essa série ela foi produzida pelo Donald Glover, aquele que fez Atlanta, que ele é ator também. Então eu estava com uma expectativa super alta. Mas as minhas primeiras impressões, elas não foram tão positivas assim. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert. Dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Eu tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Então, no primeiro episódio vai contar a situação dessas duas irmãs. Elas estão sempre sem dinheiro, elas trabalham. E elas eram fã realmente dessa cantora quando eram adolescentes. As duas irmãs têm uma relação muito afetuosa, uma delas, né, vai ter um namorado que é um namorado não muito confiável, digamos assim. Esses problemas vão acontecer ali porque elas estão quebradas, mas no aniversário da sua irmã, essa personagem principal, que se chama Dre, ela comprou, né, os ingressos para ir ver o show da grande cantora que elas curtem bastante. Só que um acontecimento vai acontecer que vai mudar os planos dela. Então a Dre vai acabar ter que ir sozinha, e a história vai acontecer realmente, né, a partir desse crime, a partir do segundo, terceiro episódio. As minhas primeiras impressões, assim, até os primeiros 20 minutos do primeiro episódio, assim, a história vai bem devagar, assim, não avança muito. É claro que a gente vê qual é o contexto da história que está acontecendo ali, a situação de vida delas. São duas irmãs que vivem sozinhas, que são trabalhadoras e tudo mais. E uma é bem certinha, a outra nem tanto, mas realmente não me cativou direto nesse primeiro episódio. Eu preciso ver mais 1 ou 2 episódios para ver se melhora, se deslancha, porque o final, depois dos 20 minutos, ele começa a dar uma melhorada significativa. Então eu fiquei meio naquela dúvida, porque é quando vai ter mesmo a resolução, né, desse primeiro episódio, que vai obrigar ela a viver uma vida totalmente diferente. Então é uma série feita para ter 7 episódios, então não é uma história muito longa, e os episódios eles são também um pouquinho mais curtinhos do que o normal, tem 30 e poucos minutos. Então para quem gostar, né, quem curtir assistir essa história pode maratonar de uma forma mais rápida. Eu vou assistir mais um episódio pelo menos para ver se engrena e se fica mais como o final, né? Porque, como eu falei para vocês, a minha expectativa era mais alta até por quem tá produzindo a história, e ela foi numa crescente assim do primeiro episódio, que começou um pouquinho devagar e depois vai melhorando, vai tendo coisas que a gente vai chamando bem mais atenção. Mas não é aquele terror clássico assim de assustar a gente, é muito mais um thriller psicológico que vai aumentando, e claro, depois vai ter um pouquinho de sangue, e aí sim o thriller de terror vai se instalando. Mas não é aquele negócio de olhou para um cantinho e assusta, é um negócio bem mais psicológico mesmo. Então nesse sentido eu creio que vai dar uma crescente. Então ainda continuo com uma expectativa, né, para esse seriado, mas agora eu já estou um pouquinho mais cauteloso, né, pro que vem na sequência. Se você já assistiu mais episódios que eu, pode comentar aqui embaixo, dizer se o ritmo foi melhorando mesmo, e se o thriller psicológico vai deixando a gente cada vez mais tenso. Mas mesmo assim, espero que vocês gostem, né? Podem discordar de mim à vontade. A questão de estilo, né? De contar a história. Algumas pessoas curtem, né, esse início mais devagar e depois acelerando, e outras nem tanto. Então, caso vocês já tenham assistido e tenham gostado dessa série, comente aqui embaixo, né, o que vocês acharam. Se tem um potencial grande, assim, para uma grande história, ou se ela vai ficar de uma nota 7, 6,5, que foi o que eu achei nesse primeiro episódio. Comente aqui embaixo a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.